E não adianta. Para você conseguir cobrar mais pelo seu trabalho, você vai precisar colocar tudo isso em prática. Ao contrário, você não vai conseguir. Não tem jeito. Sejam bem-vindos, fotógrafos e fotógrafas que querem mudar o foco e querem cobrar mais pelo seu trabalho. Como você viu na introdução desse vídeo, nós iremos dar uma aula hoje sobre algumas coisas essenciais que você vai precisar para conseguir faturar mais, cobrar mais pelo seu trabalho e quem sabe aí se tornar um fotógrafo top 10. O que é um fotógrafo top 10? É um fotógrafo que cobra até R$10.000 pelo seu trabalho. Isso mesmo, por um único evento cobrar R$10.000. E eu vou te dar aqui algumas dicas, algumas coisas necessárias que você, fotógrafo, vai precisar para poder alavancar a sua carreira e poder cobrar mais pelo seu trabalho. Mas antes de entrar na aula, eu quero pedir para você, olha, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aqui, deixa seu like, afinal de contas, né? Estou entregando todo o conteúdo aqui, ó, de graça, todo o conhecimento que me fez crescer, que me faz hoje, né, cobrar mais de 10 até R$20.000 pelo meu trabalho. Eu vou passar para você aqui de graça todo o conteúdo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like aí e, lógico, se quiser compartilhar, compartilhe aí com pelo menos mais 3 amigos fotógrafos para que eles também possam aí crescer e alavancar a sua carreira. Mas vamos lá, não adianta. As pessoas me perguntam assim, Charles, como você fez para conseguir cobrar mais pelo seu trabalho? Como que você faz hoje na sua empresa para você conseguir essa escala e conseguir cobrar até R$20.000 por um único evento? Vamos lá, eu vou te falar de algumas coisas essenciais que não pode faltar, dentro da sua jornada, da sua carreira como fotógrafo, tá? E uma das coisas principais que é essencial e que te dá, né, um poder para você escalar e para você poder aumentar o seu ticket pelo seu trabalho, né, o ticket médio do seu trabalho, você poder aumentar e cobrar mais por ele. Uma das coisas que é muito importante é a autoridade naquilo que você faz. E quando eu digo autoridade naquilo que você faz, eu não estou dizendo que você tem que ser um mega hiper fotógrafo para fotógrafos, não. Entenda isso. A maioria de alguns fotógrafos, eles acham que eles têm que fazer foto para fotógrafos. E aí eles se comparam e entram num nível de comparação que travam eles e eles acham que nunca vão conseguir cobrar mais pelo seu trabalho porque o fotógrafo A ou o fotógrafo B tem fotos muito mais bonitas que ele e ele não chega nem ao nível dele, como que ele vai cobrar mais? Não é isso. Guarda isso, você tem que ser autoridade na fotografia para o seu cliente. Entende? Então, quando o seu cliente olhar para a sua fotografia, ele tem que ver que você entende o que você faz. E como que você passa autoridade para ele? Como que você vai agregar valor ao seu trabalho, trazendo autoridade para o seu trabalho? Você precisa ser a autoridade naquilo que ele entende de fotografia. E o que é o que seu cliente entende? Seu cliente vai entender que você é a autoridade na fotografia quando você pelo menos consegue dominar 3 coisas. Vamos lá. Primeira coisa, direção. Quando você é um diretor de fotografia. E olha, vou te dar um conteúdo aqui, ó, uma dica massa aí, tá? Todo diretor de fotografia ganha mais do que o fotógrafo. Que coisa, né? Sabe no filme? Sabe quando eles estão fazendo um filme? Estão gravando um filme, uma série, e aí, quando aparecem aquelas letras, né, pequenas, mostrando os participantes, as pessoas que fizeram parte, o elenco que fizeram parte da gravação do filme, de todo o trabalho, né, toda a parte de staff, todos os profissionais que estavam ali ajudando a gravar o filme, e aí aparece assim, diretor de fotografia, fulano de tal. Pode ter certeza que esse cara ganha mais
do que o próprio fotógrafo que foi fotografar. Porque às vezes o fotógrafo que foi lá fazer as fotos daquele momento, da gravação daquele clipe ou daquele filme, ele era um freelance. Mas o diretor não. O diretor sabia o que estava fazendo. Então ele direciona, ele dirige aquilo que o fotógrafo vai fazer. Agora imagina você, fotógrafo de casamento, você dominando a técnica de direção, você dirigir a pose, você dirigir a fotografia, você dirigir o casal, você dialogar com ele de uma forma simples que ele entenda, de uma forma profissional e de uma forma que ele olhe e fala, cara, esse cara é diferente. Então a primeira coisa essencial para você conseguir cobrar mais na sua fotografia é a direção. Seja um diretor e não só um fotógrafo. Você tem o poder de ser um diretor. Então, se você hoje não está cobrando mais na sua fotografia, existem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Então, pera lá. Como que eu consigo cobrar até 20 mil reais por um único evento e você não consegue nem a metade? E o que eu venho trazendo aqui no canal é que os fotógrafos mudem o foco, porque às vezes eles focam tanto em uma coisa e deixam as coisas essenciais de lado. Por exemplo, como essa, dirigir um casal, ser um diretor de fotografia e não só um fotógrafo. Porque fotógrafo tem muitos, mas quando você se destaca como um diretor de fotografia e você dirige, e junto com a direção, tem mais duas coisas que eu vou falar, são várias, mas eu vou falar hoje só sobre 3 dentro desse primeiro tema, que é a autoridade. Então, quando você se destaca com autoridade, com um diretor de fotografia, as pessoas automaticamente vão entender que você é autoridade no assunto. Então, primeiro, você precisa ser um diretor e não só um fotógrafo. Você precisa tomar a frente e as pessoas precisam, ao olhar para a sua foto, elas entenderem que aquela fotografia que você postou, ela foi uma fotografia que não simplesmente foi feito um clique, mas uma fotografia que teve direção, que teve um diretor por trás da câmera dirigindo. E quando os clientes olham para a sua foto, eles olham e falam, caramba, que foto bem feita, que foto bem pousada, que foto bem dirigida. Aí eles entendem e agregam valor ao seu trabalho e te veem como uma autoridade no assunto. Segunda coisa que você precisa, que é essencial para você, fotógrafo, poder cobrar mais pelo seu trabalho. Além de você ser um diretor, você precisa saber compor a imagem. Então, entender de composição é o básico. Por isso que eu digo que, às vezes, um fotógrafo iniciante, se ele aprender já essas 3 coisas que eu vou falar aqui, a primeira eu já falei, que é a direção. A segunda que eu estou falando agora, que é composição de imagem, se ele entender isso, ele já consegue ter um valor notório nas suas fotografias. E aí, quando ele posta essas fotos, o cliente que está interessado em comprar fotografia, o cliente que está interessado em contratar um fotógrafo, ele vai olhar tecnicamente essas coisas que eles entendem, porque hoje, com a era da modernidade nos smartphones, os clientes entendem que uma foto, para ser bem feita, ela precisa ser bem dirigida e ela precisa de uma boa composição. Então, se você domina a composição, você sabe compor a imagem, você sabe colocar o casal, né? Depois da direção, depois de você dirigi-los, você sabe compor ele nas imagens, criar uma moldura, usar as regras do 3/3, saber compor a imagem com o plano de fundo, com, né, o segundo plano estando atraente, mas que eles estejam bem colocados nas fotos, meu amigo, você vai para o terceiro passo muito importante, que é saber usar a luz. Então, primeiro, guarda isso, para você ter autoridade como um fotógrafo e poder cobrar mais por sua fotografia, você primeiro precisa, ser um diretor. Você precisa ser um diretor. Segundo, você precisa entender de composição de imagem, saber compor a imagem com o cenário que você está usando. E olha, deixa eu te falar, você não precisa estar num lugar maravilhoso para fazer fotos maravilhosas. Entende? Guarda isso.
você não precisa estar num lugar maravilhoso para fazer fotos maravilhosas. Um fotógrafo que entende de composição, que entende de direção e que entende de luz, ele pode estar em uma praça que ele faz uma foto maravilhosa. Quer ver? Eu vou te mostrar uma foto. Olha essa foto aí que eu fiz. Olha que foto linda. Essa foto eu fiz em uma praça, de verdade, uma pracinha. Por quê? Porque essa noiva, quando me convidou para ser o fotógrafo dela, ela falou para mim: Charles, eu vou casar num lugar super simples. O salão de festa é muito simples, não tem onde fazer foto lá. A igreja que eu vou casar é uma igreja evangélica simples, só tem bancos e o altar, não tem nada. E ela falou: a única coisa que tem é que em frente à igreja tem uma praça, mas a praça é feia. Olha só, eu tinha tudo contra a minha fotografia. Eu que estou acostumado, às vezes, a fazer fotografia em lugares muito bonitos que você não precisa nem se esforçar demais. Qualquer lugar que você colocar o noivo e fazer uma boa direção, as fotos vão ficar lindas. Mas nesse dia foi um desafio. E o que ela me pagou para mim ir fotografar o casamento dela foi muito mais do que ela pagou na festa dela, para você ter ideia. A cliente, ela enxerga em você uma autoridade porque ela está vendo o seu trabalho. E quando ela me contratou, eu lembro que ela falou assim para mim: olha, eu vou pagar mais para você do que na festa do meu casamento. Vou estar pagando mais caro para você do que para minha festa, porque eu quero ter fotografias maravilhosas. Eu fiz muitas fotos bonitas dela. É que eu separei essa para que você entenda que quando você entende de direção, composição e luz, o lugar é o que menos importa. As suas fotos vão ficar lindas. Então, nessa fotografia, quando a cliente me pagou para mim estar fazendo essas fotos para ela, me explicou todas as dificuldades que eu teria, eu já entendi que eu teria que dar o máximo de mim e fazer boas fotografias. Ela estava investindo porque ela valorizava recordações. E aí eu fui e fiz essa foto. E olha, é uma praça feia, não é uma praça bonita. Mas eu aprendi a ser um diretor, eu aprendi a compor a imagem e eu aprendi a usar a luz. E essa é a terceira coisa importante que você precisa entender: usar a luz ao seu favor. Se você tem um flash simples da sua câmera, não lógico, né, que não o da câmera em si, mas um flash externo que você coloque na sua câmera e você saiba direcionar a luz, você saiba colocar a luz no lugar certo, ou se você não tem um flash, mas tem um LED, você já consegue fazer fotos maravilhosas usando a luz ao seu favor. E aí, quando nós unimos direção, composição e iluminação, você pode ter certeza que você já pode cobrar mais. Agora, Charles, como que eu vou cobrar mais? Eu entendo de tudo isso, Charles, eu entendo de tudo isso, eu já faço isso, mas eu não consigo cobrar mais. É lógico, tem uma série de regras, tem uma série de informações que você precisa saber mais. Por exemplo, o marketing, se você procurar aqui no canal, você vai ver eu falando de marketing, posicionamento de imagem, como colocar imagem. Por isso que a gente tem um método que ensina você a ser um fotógrafo top 10. E lá é onde a gente consegue passar todo o conteúdo. Mas eu quero dizer para você aqui, que se você já entende de direção, composição e iluminação, a pergunta que eu faço para você é: por que você não está valorizando mais o seu trabalho? Por que você não está cobrando mais pelo seu trabalho? Por que você não está fazendo com que o seu cliente veja a sua autoridade na sua fotografia? As suas fotografias precisam passar essa autoridade. Direção, composição e iluminação. Se você entende isso, você já pode começar a cobrar mais. Esse é um dos pontos muito importante mesmo, que nos fazem cobrar mais.
Outra coisa muito importante, agora não falando mais de autoridade, mas que também te dá alguma autoridade a mais, é você ter provas sociais. Então vamos lá, Charles, como que eu faço para cobrar mais pelo meu trabalho? Primeiro passo, tenha autoridade. E para ter autoridade, você precisa entender pelo menos o básico que seu cliente entende: direção, composição e iluminação. Agora tem um segundo ponto muito importante, você precisa ter provas sociais. Como que você é uma autoridade e ninguém está falando de você? Como que você quer cobrar mais, sendo que as pessoas que você já fotografou não estão falando bem do seu trabalho? Então você precisa ter o quê? Provas sociais. Fazer com que os clientes que você já fotografou falem bem do seu trabalho. E para isso, eles têm que ter recebido um bom trabalho. Então a pergunta que eu faço para você hoje é: você já fez algum trabalho para outros clientes? Eu acredito que sim, né? Se você já fotografou outros clientes, outras pessoas, se você já tem uma cartela de cliente, peça para esses clientes falarem sobre o seu trabalho. E uma forma interessante é fazer o que as empresas fazem, a maioria das empresas fazem, um quiz, um questionamento, umas perguntas para o seu cliente. Então você pode perguntar, depois que você entregou as suas fotos: olá, Cristina, tudo bem? O que você achou do nosso trabalho? Desde a direção, do atendimento, a fotografia, o dia do ensaio, o dia do casamento, o que você achou do nosso trabalho? Você pode nos mandar uma mensagem, aí você explica. Você pode nos mandar uma mensagem que nós queremos postar nas nossas redes sociais? Olha a importância de lembrar ela, que você vai usar o depoimento dela para postar nas redes sociais. Ela vai pensar no que ela vai falar. Você pega a mensagem, com certeza, se você fez um bom trabalho, se você entregou um trabalho maravilhoso, você pode ter certeza que a cliente vai falar bem. Se você ir lá hoje no Instagram da RE Produções, que é a minha empresa, você procurar lá nos destaques depoimento, você vai ver dezenas de depoimentos, onde os clientes falam bem, às vezes me mandam áudio, eu gravo a tela e a pessoa vê aquilo. Os clientes que vêm através das redes sociais, eles enxergam aquilo e eles vão olhar, e quando eles vê lá depoimento, eles vão querer saber o que estão falando de você. Então isso é prova social. O que é prova social? Não é só a sua fotografia que está passando autoridade. Existe alguém falando bem do seu trabalho. Alguém te dando nota, sabe, lá no Facebook, quando as pessoas colocam estrelinha e deixam a sua nota, e essa nota é que vai fazer você ter mais autoridade. Essa é uma das segunda coisa necessária. Então, primeira coisa, você precisa ter autoridade. Segundo, você precisa ter provas sociais, terem mais pessoas falando do seu trabalho. Aí, se você é iniciante, está aqui no canal no YouTube, parou por esse vídeo, por algum motivo, você está me perguntando assim: Charles, mas e eu que não tenho trabalho? Não fiz muito trabalho, mas eu entendo que eu investi em uma câmera, eu investi em um flash, um softbox, eu investi em cartão de memória. Eu não tenho muitos trabalhos, eu estou começando agora, já fiz um ou outro trabalho, mas não tenho muitas pessoas falando bem do meu trabalho. Como que eu faço isso? Aí você precisa fotografar mais. E como que você fotografa mais? Se você não consegue, né, por um valor menor, fazer com que pessoas sejam fotografadas por vocês, arruma um amigo, arruma um colega, arruma um casal de amigos na sua igreja, na sua família, alguém que queira ser fotografado, e você dá de presente. Depois que der de presente, vem e pede para ela falar o que ela achou do ensaio, o que ela achou da direção, e ela vai te entregar material. Além de ela te entregar portfólio, ela vai te entregar depoimento também. Então vamos lá, para você poder cobrar mais pelo seu trabalho e ser um fotógrafo top 10, você precisa primeiro ter autoridade no que faz. E dentro de autoridade, lembra? Autoridade no que faz é entender o básico que o cliente entende: direção, composição e luz. Segundo, você precisa ter prova social, você precisa ter clientes falando de você. E terceiro, por último, não menos importante, você vai precisar estar em movimento. Essa é a terceira coisa muito importante para aquele que quer cobrar mais. Ou seja, você, depois de mostrar para o seu cliente que você é autoridade no assunto, naquilo que você faz, em direção,
composição, iluminação, depois de você mostrar para ele, ele vê nas suas redes sociais que você tem prova social, ou seja, existem outras pessoas falando bem do seu trabalho, uma coisa que ele vai querer ver é se você está em movimento. Você precisa estar ativo no que você faz. E como que você faz isso? Fazendo postagens dos seus últimos trabalhos. Mas talvez você esteja perguntando, Charles, eu já postei meu último trabalho, eu não tenho mais o que postar. O que você pode fazer? Você pode pegar trabalhos antigos e fazer novas postagens. Você pode pegar uma foto antiga que esteja, lógico, bonita, bem dirigida, composta, com uma boa iluminação, uma foto linda que atraia clientes parecidos com ela. E aí você posta. Quando for fazer um ensaio, vai lá e coloca nos stories. Indo hoje para tal cidade fazendo ensaio. Hoje vou dia de fotografar fulano. Ou se você não está fazendo um ensaio durante a semana, poste a foto do seu álbum, pegue um álbum e fale do seu trabalho, fale do seu álbum, mostre o seu álbum. Se você tiver uns stories mostrando você fotografando, poste isso, nem que seja mais antigo. Os clientes que entrarem novos nas suas redes sociais e verem você, a sua empresa em movimento, você vai poder passar mais valor para eles. Porque imagina você vai comprar um lanche. E aí você se depara com duas lojas. Uma loja que está cheia e uma loja que está vazia. Em qual loja você vai? Na que está em movimento ou na que está parada? Obviamente, você vai entrar na que está em movimento. Você vai entrar na que está mais lotada, por mais que ela seja mais cara. Por quê? Porque você vai achar estranho uma loja parada. Você vai falar, caramba, ou a comida não é boa, ou é muito caro, que as pessoas não estão indo lá. Alguma coisa tem. Só que, geralmente, quem está em movimento atrai mais pessoas. Então, para que você possa ter valor mais agregado para a sua empresa, você precisa estar ativo, você precisa estar em movimento. E é necessário que, pelo menos, você poste 2 ou 3 vezes por semana fotografias novas, nem que elas sejam fotos antigas. Se você olhar, a maioria dos fotógrafos fazem isso. Às vezes, não tem evento toda semana. Eu, por exemplo, eu não fotografo mais do que 30 a 35 eventos por ano. Então você imagina, de 365 dias, eu só fotografo 30 a 35 eventos por ano. 10% do ano eu trabalho fazendo eventos sociais. Lógico, tem mais os pré-weddings, então eu tenho mais 30 a 35 pré-weddings, porque a maioria dos meus trabalhos tem pré-wedding. Então eu tenho mais 30 trabalhos. Então vamos supor, eu tenho 60 clientes durante um ano para poder estar postando foto. E geralmente eu faço muita foto. Então eu faço foto aberta, faço fotos fechadas, meio plano, plano americano, faço a composição mais aberta. E conforme eu vou tendo um fluxo de trabalho, o que eu vou fazendo? Eu vou postando essas fotos, mas eu não tenho foto para postar todos os dias, porque senão eu vou ficar repetindo. Então o que eu faço? Às vezes eu volto lá atrás, pego uma foto que eu fiz que eu achei linda, de um cliente que às vezes tem 2, 3 anos, e eu posto aquela foto novamente, faço uma legenda, uma copy, coloco um texto, e essa foto atrai novos clientes. E às vezes os clientes que estão ali toda hora visualizando minhas redes sociais, estão olhando, eles estão vendo o quê? A empresa está em movimento, a empresa não está parada, ela está movimentando, ela está postando foto, eu estou postando stories, eu estou fazendo alguma coisa nas redes sociais, que é por onde eles mais nos acompanham, né? E estão nos vendo. Então, você precisa, para poder cobrar mais, pelo menos dessas 3 coisas, tá? Primeiro, você precisa ser autoridade no que faz. Segundo, você precisa ter provas sociais, ou seja, você precisa mais pessoas falando de você. E terceiro, não menos importante, você vai precisar estar ativo. Você vai precisar que a sua empresa esteja em movimento. Você vai precisar estar postando conteúdo, ainda mais nesse mundo tão atualizado que nós estamos, né? Que todo dia tem algo novo. Então você precisa estar mostrando para o seu cliente que você está em movimento. Isso te traz mais valor.
tá? Agrega valor ao seu trabalho. Você imagina, se eu hoje, justo hoje, eu estou procurando um fotógrafo para o meu casamento. E aí eu olho e vejo lá que você postou uma foto. Então você está ativo, que lá mostra a data, postou uma foto. Ou postou hoje ou postou ontem. Então por isso que a gente posta pelo menos 3 vezes por semana. Ó, se você postar segunda, quarta e sexta, olha só, tá? 3. Aí a pessoa olha na terça. E ela vai olhar que antes, um dia antes você postou a foto. E aí eu estou procurando e eu vejo, caramba, ele postou ontem, olha essa foto. Aí a foto está o quê? Bem dirigida, uma boa composição, uma boa iluminação. Eu falo, caramba, olha que foto linda que esse cara postou. Isso vai criar o que em mim? Desejo. E aí eu vou fazer o quê? Vou ir lá olhar suas redes sociais. Ó, vou pegar e olhar. Isso vai me fazer o quê? Vai fazer com que eu prenda a atenção no seu trabalho. E aí eu vou olhar, vou falar, caramba, olha o trabalho do cara. O cara entende de direção, o cara entende de composição, entende de iluminação. Aí eu vou procurar sobre a sua empresa, porque agora eu já criei desejo. Então agora eu quero saber mais sobre a sua empresa. E aí eu vou lá no destaque e vejo o quê? Prova social. Tem clientes falando bem desse cara. E aí vou olhar, e aí a cliente colocou, olha, super indico, arrasou nas minhas fotos, arrebentou, olha que atendimento fantástico, olha que fotografia linda, nossa, eu amei as fotos do meu casamento, nossa, meu álbum chegou e tá lindo. Isso traz autoridade. E aí eu vou acompanhar o seu trabalho. E por mais que eu não entre em contato hoje, eu vou ter na minha mente você como referência. E ao ter na minha mente você como referência, quando eu olhar os outros trabalhos, por mais que ele seja um trabalho bom, eu vou trazer o quê? Comparação. Pô, é bonito, mas daquele cara que eu vi, olha, que trabalho bonito que aquele cara faz. Ah, vou voltar lá e vou pedir um orçamento para ele. E aí o cliente já vai enxergar valor no seu trabalho. E aí é nesse momento em que você pode já cobrar mais. Então, se você tem, guarda isso, se você tem autoridade no que faz, se você tem prova social, se você tem atividade, a sua empresa está ativa, em movimento, você já pode aumentar o seu ticket médio, tá? Você já pode aumentar o valor do seu trabalho. Você pode cobrar mais. Isso já te dá autonomia para que você já tenha um trabalho mais valorizado. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aqui o seu like, se inscreva no canal, porque nós estaremos 2 vezes por semana, tem vídeo novo aqui no canal, só para ensinar você de graça, a poder se tornar um fotógrafo top 10 e cobrar mais pelo seu trabalho. Porque para mim, tempo é vida. E quanto menos eu trabalho, mais eu vivo. Então eu cobro mais, trabalho menos e vivo mais. Um abraço, até o próximo vídeo.